Olá, olá, olá! Vamos lá na palavra do Senhor. Neste momento, vamos meditar, refletir nessa palavra tão maravilhosa que está escrita em Números, capítulo 12, que significa o castigo de Miriam. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Diz assim na palavra do Senhor: E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cussita com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cussita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós e o Senhor ouviu? E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, Arão e a Miriam: Vós três sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e ambos saíram. E disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, pois não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa, como a neve. Olhou Arão para Miriam e viu que estava leprosa. Nós paramos aqui no versículo 10 de Números, capítulo 12, que fala sobre o castigo de Miriam. O que eu quero dizer através dessa palavra, através desse texto e contexto da palavra do Senhor? Eu quero trazer, nesse momento, uma reflexão e também dizer que nós tem que ter muito cuidado com o que sai da nossa boca. Porque Deus ouve e vê todas as coisas. Não tem como nós se esconder da face de Deus. Nós temos que ter cuidado quando nós estiver falando do próximo. Principalmente do ungido e escolhido de Deus. Porque na própria palavra de Deus nos diz que ai daquele que tocar no fio de cabelo de um servo meu. Ai daquele que tocar no fio de cabelo do servo meu. Aqui nós vemos aqui que Miriam e Arão estavam contra Moisés. Porque Deus tinha escolhido Moisés para fazer a obra dele, para dar continuidade. Levar todo aquele povo a passar, como nós sabemos, ali o mar vermelho. Aqui nos diz que ela disse, que fala assim, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cussita. Então eles começaram a comentar sobre a mulher que Moisés tinha casado. Essa mulher chamada cussita significa uma mulher da região africana. Ela era uma mulher negra da África. E ali Miriam, por inveja, estava ali falando em relação à mulher cussita de Moisés, com inveja. E diz aqui, e disseram porventura, falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós, e o Senhor o ouviu. Ela estava aqui falando de Moisés para Arão, seu irmão. Então Deus ali ouviu dos altos céus os comentários daquela mulher para com Moisés, seu servo. Ela estava querendo dizer, por que Deus só escolheu Moisés? Eu não estou aqui. Ela não entendia que ela já tinha os dons e o chamado dela. Diz aqui na palavra de Deus que ela era uma profetisa, que ela era uma liderata. Diz que ela liderava mulheres, milhares de mulheres. Ela já tinha um trabalho a fazer, ela já tinha uma obra a cuidar. Ela já era líder de mulheres. Ela era uma profetisa. Mas Miriam não estava satisfeita com o que ela já tinha. Ela queria muito mais. Ela queria, vamos dizer assim, o cargo que Deus, que Deus deu a Moisés.
E aqui diz assim: e era um homem, Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Diz que o Senhor desceu dos altos céus em cima de uma nuvem e ficou de frente à porta da tenda, onde estava Miriam, Arão e Moisés. Imagine Deus descer dos altos céus em cima de uma nuvem, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Só porque ele ouviu Miriam falar do seu servo Moisés. Olha como Deus, quando chama, quando Deus tem um bem-querer por um servo dele ou uma serva dele, ai daquele que falar mal sobre o seu servo. E diz aqui: ouvi agora as minhas palavras entre vós, e entre vós houver profeta. Eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, eu em sonhos falarei com ele. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Deus diz aqui que Deus falava com Moisés boca a boca, né? Falo com ele boca a boca, claramente, e não por enigma, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Olha o que Deus está falando. Miriam, tu já tem o que eu te dei, tu dei os teus dons, né? Tu já é líder. Mas ela queria mais. É o mal do ser humano? Hoje em dia é isso. Principalmente as pessoas que estão em cargos dentro de congregações, fora de congregações, ou mesmo no trabalho, ou em casa, querem sempre mais, não tá satisfeito com o que Deus já deu. Por isso que nós vemos nos últimos tempos, nos últimos dias, muita confusão, muitas brigas, né? Uns é por herança dos que já se foram, outros é dentro das congregações, né? Brigando por cargo, por liderança, né? Porque quer subir e o negócio está bagunçado. Está bagunçado. Mas eu só digo nesse momento, assim como Deus viu Miriam, desceu dos altos céus em cima de uma nuvem, e desceu em cima de uma nuvem para repreender aquela mulher. Ele pode fazer hoje com qualquer pessoa que se meta comigo e contigo. E diz aqui na palavra de Deus que no momento que ele desceu e falou com Miriam a respeito do que ela estava falando, diz aqui no versículo 9, assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. Olhou Arão para Miriam e viu que estava leprosa. E diz aqui na continuação da palavra do Senhor, que no momento que Deus se afastou, diz que Miriam ficou leprosa. Olha aí o preço que Miriam pagou, porque falou mal do servo do Senhor. Ficou leprosa em 2 tempos, no piscar de olhos. E diz aqui na palavra de Deus que ela passou 7 dias dentro, vamos dizer assim, dentro de um quarto, dentro de uma tenda, separada de todos o resto, sem poder fazer nada, sem poder nem botar a cabeça fora daquele quarto, em consequência do seu erro, da sua inveja, e ficou leprosa por 7 dias. Que se não fosse Moisés aclamar a Deus, para Deus curar Miriam, Miriam até hoje estava leprosa. Tinha morrido leprosa, mas com 7 dias consecutivos, diz que Moisés, a pessoa que ela estava falando mal, foi lá até Deus, pediu em oração a Deus para que Deus curasse ela, tivesse misericórdia. E ali Deus ouviu a oração de seu servo Moisés e diz que Miriam foi curada depois de 7 dias. E aí eles puderam sair da tenda, do quarto onde ela estava trancada, sem poder sair, porque ela estava leprosa. Quando ela foi curada, aí o Senhor liberou Miriam para sair curada e para dar continuação na jornada. O que eu quero dizer para você, que nós devemos ter muito cuidado com o que sai da nossa boca.
o que você fala. Porque a inveja custa caro. Não vá pensar que Deus não ouve e não vê, não. Deus vê todas as coisas, ouve todas as coisas. E Ele livra os seus. Que essa palavra, deste momento, você reflita e medite. Essa palavra é para o teu coração. É para despertamento. É para que nós venhamos controlar a nossa língua. Porque diz que a nossa língua é um mal contido. Nós devemos saber o que vai sair da nossa boca. Cuidado, porque Deus escuta todas as coisas. Amém? Se essa palavra chegou até você, digite um amém, curta, compartilha, para aquela pessoa que precisa ouvir a voz de Deus. Porque diz na palavra de Deus que nós devemos dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. Amém? Se essa palavra te tocou, digite amém, curta, em nome de Jesus. Fica com Deus. Deus te abençoe.